Olá, Shalom para todos vocês. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a eternidade. Nós vamos falar que Elohim, o Criador, ele faz sim uma diferença entre aquele que o serve e aquele que não o serve. Então nós vamos ver como será a eternidade daqueles que andaram numa vereda errada, o que vai acontecer com essas pessoas e o que vai acontecer com aquelas pessoas que procuraram fazer o que é correto. Nós vamos agora para a leitura do Salmo 1, versículos 5 e 6 em hebraico, depois vamos para a tradução e a interpretação. Diz assim: Al ken lo yakumu reshaim ba mishpat ve'hataim ba adat tzadikim ki odeia Yahuwah derech tzadikim vederech reshaim toved. Vamos agora para a tradução do Salmo 1, versículos 5 e 6. Olha só, vamos começar com 5, depois a gente vai para o 6. Diz assim a tradução, uma tradução bem limpa, bem literal do versículo 5, tá? Portanto, os ímpios, que são os Rechaim, essa turma aí dos perversos, eles não se levantarão, a tradução mais literal ao pé da letra é essa, eles não se levantarão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Olha que interessante. Ou seja, os ímpios eles vão ficar de tal forma envergonhados, vamos dizer assim, que eles não vão ter condições sequer de se levantar no juízo. Tal vai ser a condição dos perversos naquele dia do juízo, porque todos nós vamos ter que prestar conta de tudo que nós fizemos aqui na nossa vida. Esse dia vai chegar, não adianta a pessoa correr para cá, correr para lá, achar que esse dia não vai chegar, ele vai chegar. Então esses ímpios que estavam todo confiantes lá no início, dando conselhos e tal, e o que acontece? Eles agora não vão ter condições sequer de se levantar no juízo. Por isso que geralmente eles traduzem como os ímpios não permanecerão no juízo, porque eles vão ficar sentados, sem dignidade até de ficar de pé. Nem os pecadores, essa palavra é hataim, que a gente já viu nos outros vídeos anteriores, são os erradores de alvo, na congregação dos justos, dos tzadikim. Então, olha que interessante, né? Então a gente vê que os erradores de alvo, a punição deles é que eles não vão estar juntos da comunidade, da congregação, do ajuntamento de pessoas justas, que vai ser o quê? Junto da presença do Mashiach, Yahushua. Mas o interessante aqui é que o rei Davi, ele quando vai comentar sobre os erradores de alvo, ele faz esse comentário que os pecadores, eles não vão ficar junto da congregação dos justos, ou seja, aquele grupo de pessoas, aquele homem, Ishi, que começou como uma pessoa comum, cheio de limitações, mas com temor ao Eterno, ele agora se transformou em um tzadik, ou seja, ele faz parte do grupo dos tzadikim, dos justos. Então ele vai ter o direito a permanecer na presença do Criador por todo sempre, mas olha que punição terrível para os erradores de alvo. Eles vão perder o direito de desfrutar de tudo isso. Tá? Para ser mais claro, para a gente concluir esse versículo 5, tá? Que ainda tem o versículo 6, olha que coisa interessante. Imagina que alguém fala para você, poxa, tem um passeio muito legal para fazer. Você imagina um país bonito que você sonha em viajar, tá? Aquele país que você sempre sonhou em viajar a vida inteira e tal, tudo grátis. Você passar lá quanto tempo você quiser. E você pensar que você vai viajar para lá, mas de repente você apronta, você faz tanta coisa de errado que você não pode ir para aquele lugar viajar. Você recebe como punição daquela pessoa que te convidou, você aprontou tanto com a pessoa que te convidou, que a pessoa fala, eu não vou te levar mais para aquele lugar. Eu vou para lá, mas eu não vou levar você. Imagina a tristeza de você ver fotos daquela pessoa passeando naquele lugar, imagina um lugar bonito, né? Por exemplo, cidades na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, ou seja, o mundo inteiro, Israel, então nem se fala, a terra sagrada, se a gente pudesse, a gente morava lá, ficava lá o tempo inteiro. Então o que acontece? Aí imagina essa tristeza da pessoa pensar, eu perdi esse passeio maravilhoso, eu poderia estar desfrutando férias, tudo de bom, um sonho da minha vida. Então essa vai ser a triste realidade dos erradores de alvo.
eles além de um tormento eterno, tá? Eles ainda vão amargar em sua consciência o quê? Eu perdi toda essa recompensa. A maior tristeza que a pessoa vai sentir naquele grande dia é ela perceber o quão distante ela ficou do projeto original que Elohim tinha estabelecido para ela. Uma obra de arte que o Criador tinha traçado para aquela pessoa, e a pessoa perceber que o que ela fez foi uma pintura toda borrada, mal feita, um rascunho, tudo rabiscado, pichado. Então o Criador vai mostrar para ela, quando se abrirem os livros, porque as Escrituras falam que vão se abrir os livros, o livro da vida, no qual está registrado tudo sobre a vida da pessoa. Então o Criador vai mostrar todos os meios que Ele usou, possíveis e imaginários, para trazer aquela pessoa de volta para o caminho, e muitas vezes ela não quis. Vamos para a tradução literal, diz assim: porque Yahuwá conhece, e esse conhece aqui não é conhecer superficialmente não, tá? A raiz dessa palavra é conhecer com muita profundidade, tá? Com detalhes, no íntimo. Tá? Então diz assim, porque Yahuwá conhece o caminho, é a segunda vez que essa palavra caminho, que é derer, em hebraico, aparece nesse Salmo primeiro, tá? Porque Yahuwá conhece profundamente o caminho dos tzadikim, daqueles que são justos, daqueles que são direitos, corretos, mas o caminho, né, o derer, dos perversos, daqueles que são perdidos, leva ao abandono. Então, olha que coisa interessante, né? Então, eles que escolheram abandonar os caminhos retos do Criador, e agora o que acontece com eles? Eles se veem abandonados, o caminho deles conduz à ruína, o caminho deles não chega a lugar nenhum, chega num abismo. Mas, em relação aos justos, esse salmo conclui dizendo que Yahuwá conhece o caminho dos justos. Então, os justos, eles são o deleite, o prazer do Criador. Davi Hameler, ele diz no Salmo 139, ele fala com todos os detalhes, depois você pode ver com calma, ler com calma na sua escritura, na sua Bíblia, o Salmo 139, que Davi descreve com todos os detalhes o carinho, o amor, a preocupação que o Criador tem com ele, com cada um de nós. Ele diz assim: de longe conhece todos os meus pensamentos. Ele fala ainda que sem haver nenhuma palavra na minha boca, tudo conheces. Então o resumo é assim: o caminho que o justo segue é o caminho que Yahuwá havia estabelecido para ele, tá? E o levará a uma vida plena e feliz, que no fim esse que é o desejo de toda pessoa. O ímpio, que ficou achando que ia ser feliz nessa vida curtinha aqui, vai amargar uma eternidade sofrendo, né? Mas o caminho que o perverso, né, o ímpio, segue, fará com que ele se perca, e ele se encontrará no deserto e abandonado, e vivendo uma vida de isolamento e separação. Então, todos nós temos a condição, nós somos responsáveis, nós somos idôneos diante do Criador. Ele capacitou cada ser humano, por mais dificuldade que ele tenha, cada ser humano dentro de si sabe o que é o certo e o que é errado. Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, ele diz em sua carta aos Romanos que quando pessoas que mesmo sem conhecer as Escrituras, elas mostram, na verdade, que a Escritura, que a Torá está dentro delas, porque o coração delas acusa, condena, acusa quando vai fazer o que é errado, condena, aprova quando vai fazer o que é o certo, a mente também, testificando que, na verdade, a Torá, a instrução do Criador, já está, de uma certa maneira, dentro da pessoa, mas muitas vezes a pessoa tampa os seus ouvidos, porque, afinal de contas, o homem é a imagem e semelhança do Criador. Nós percebemos que, na verdade, todo ser humano, ainda que pareça que ele tem milhares de caminhos para escolher, a ilusão que a vida apresenta é essa, mas na verdade, ele só tem, sabe quantos caminhos para escolher? 2. O caminho certo ou o caminho errado. A gente percebe isso lá na Torá, né? Moshe Rabbeinu, nosso professor Moshe, orientado por Yahuwá, ele fala para Israel: veja que eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Escolham a bênção para que vocês vivam, e não a maldição, porque senão vocês vão perecer, né? Então existe o monte da bênção,
que é o Monte Gerizim, tá? E existe o Monte da Maldição, que é o Eival. Qual monte você vai escolher subir? Lembrar que, por que a Torá, Moshe ele dá esse exemplo na Torá? Porque o monte, você não chega no topo do monte de um momento para o outro, é um processo, é uma escalada. Tanto o caminho da bênção, você vai perceber que é uma escalada, quanto o caminho da maldição é uma escalada. Se você perceber, por acaso, que você está no caminho, está subindo esse montezinho aí da maldição, que você possa usar a setinha do retorno, techuvá, retornar, se arrepender, descer, vai dar um pouquinho de trabalho, talvez um pouquinho de sofrimento, abrir mão de várias coisas que a pessoa muitas vezes acredita, abrir mão de prazeres, várias coisas, descer o monte da maldição e subir o monte da bênção, o Gerizim, abandonar o monte Eival.